Volume, página 168. Vocês viram, né, nos anos anteriores que volume era o quê? É a quantidade de espaço ocupado por um corpo. E para medir, nós utilizamos algumas unidades de medida de volumes padronizados, como metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico e entre outros. Nesse capítulo a gente vai estudar o volume do prisma e do cilindro. Nós temos um exemplo bem interessante aqui, ó. Na figura A e na figura B, tem a mesma quantidade de folhas de papel empilhadas de duas maneiras diferentes, sobre a mesma condição de empilhamento e espessura. Mesma condição de empilhamento, uma sobre a outra, espessura também tem a mesma quantidade. Aí vem a seguinte questão: a medida de volume da pilha de papel da fotografia A é igual à medida de volume da pilha de papel da fotografia B? E aí, será? Pois então, o volume de cada uma dessas pilhas de papel é igual à soma dos volumes dos papéis que a acompanham, certo? Visto que as duas pilhas são formadas pela mesma quantidade de folhas de papel, dizemos que o volume das duas pilhas é igual. Apesar delas terem sido colocadas de formas diferentes e do visual ser diferente, o volume delas será o mesmo. Isso é chamado de princípio de Cavalieri. Deixa eu só definir como seria esse princípio de Cavalieri. Duas figuras geométricas espaciais de mesma altura e apoiadas sobre o mesmo plano terão o mesmo volume se todo plano paralelo ao plano das bases, determinando essa figura duas regiões planos de mesma área. Ó, duas figuras de mesma altura, tá vendo? Mesma altura. Duas figuras de mesma altura, apoiadas sobre o mesmo plano, terão o mesmo volume se todo plano paralelo a elas, determinar nessas duas regiões duas regiões planas e tiverem a mesma área. O que isso significa? Duas figuras, mesmo plano paralelo, se elas tiverem a área da base igual, significa que o volume dela também será igual. Foi o que determinou na figura em cima. Se elas tiverem dois planos paralelos e tiver a área da base tiverem a mesma altura e a área da base também for igual, elas terão o mesmo volume. Esse é o princípio de Cavalieri. Volume do prisma. Considerando um paralelepípedo e um prisma de base hexagonal apoiados em um mesmo plano, ambos com a mesma altura e bases com a mesma área. Pelo princípio de Cavalieri, ambos vão ter o quê? O mesmo volume. Então, ele disse o quê? Resumindo o que está escrito, ele definiu a seguinte fórmula: o volume do prisma qualquer é dado pelo produto entre a área da base, a gente vai descobrir o volume da área, a gente vai descobrir a área da base e vai multiplicar pela sua altura. A gente vai conseguir definir o volume